Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Patrícia novamente. Vamos continuar com a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico 1, tá? Hoje eu preparei para vocês um artigo qualitativo. Então, nós estamos estudando, né, os trabalhos científicos por meio dos artigos científicos publicados em revistas científicas, porque o objetivo na medicina, gente atual, é que nós, profissionais de saúde, atuemos com base em dados científicos, ok? Então, a ideia é a gente ir colocando sempre essa cultura, tá? Essa cultura de nos atentar a dados científicos e não ao empirismo, a coisas que se faz sem comprovação científica, ok? Então, vamos começar. Eu separei um trabalho fresquinho, saiu do forno agora, tá? É de 2020, que eu acabei de pegar aqui na internet para a gente estudar um pouquinho sobre artigos científicos qualitativos, para a gente começar a entender como é um trabalho qualitativo, ok? Então vamos lá. Só lembrando, eu vou abrir o Word só para a gente lembrar de uma coisa. Então vamos lá. Então nós estamos falando de trabalhos científicos, né? Deixa eu aumentar a letra aqui para ver melhor. Eu gosto sempre de usar o Arial, tamanho 18, ficar maior para a gente ver. Então, estamos falando de trabalhos científicos, né? E os trabalhos científicos, eles podem ser quantitativos, podem ser qualitativos, está errado aqui, quantitativos, qualitativos, podem ser revisões de literatura. Acabou? Não, pode ter um monte de outras coisas aqui, mas vamos falar principalmente dessas. Dentre os trabalhos quantitativos, nós estudamos quem? Os ensaios clínicos, né? Pode ter um ensaio clínico. Ensaio clínico é muito usado na área de farmácia também, né, para produzir novos medicamentos, testando medicamentos em seres humanos, né? É muito comum. E na enfermagem, como a gente não prescreve, a gente não fabrica medicamentos, uma das coisas que se faz muito na enfermagem é testar, né? Quando se usa ensaio clínico e quando é uma pesquisa feita por enfermeiro, são trabalhos testando algum procedimento, alguma forma de se trabalhar no nosso dia a dia, tá? Da profissão. Então tá, dentre os quantitativos nós temos o ensaio clínico, que a gente estudou um exemplo, e também estudamos os estudos transversais, né? A gente pegou um trabalho transversal. Patrícia, só existe esses dois? Não, existem um monte de outros, tá? Mas eu falei só desses dois, porque senão eu vou ficar aqui muito tempo falando sobre isso e não acredito que seja tão relevante vocês conhecerem todos os tipos, tá? Nesse momento, porque isso é matéria de pós-graduação. Então, a ideia aqui é que vocês tenham uma noção geral de como é que funciona, tá bom? De como é que é, só mesmo para nos ajudar a construir o TCC no semestre que vem. Então, a ideia não é vocês fazerem um mestrado, um doutorado aqui, né? A ideia é só um entendimento básico de como é que funcionam os trabalhos científicos, tá? E como é que eles são publicados. E aí, gente, vamos aqui ver um estudo qualitativo agora, tá bom? Então, a gente vai ver que existem vários tipos de estudos qualitativos, né? Tem as etnografias, tem a fenomenologia, e tem vários outros tipos aqui. A gente vai estudar um exemplo aqui agora, tá bom? Então, vamos voltar lá. Oi, tudo bem, meu povo? Saudade de vocês, hein? Vamos lá. Eu peguei um artigo aqui da internet, eu vou ter que dar um tchauzinho para vocês, daqui a pouco eu volto com a minha imagem. Vamos lá. Então, é assim, queridos. Eu procurei aqui um trabalho quali na internet e encontrei esse aqui. Lembrando que quando a gente digita no Cielo, no Google, vai aparecer mais ou menos desse modo, tá bom? A página do Cielo é assim, com essa carinha que vocês estão vendo aqui, ok? E aí, aqui ele está mostrando para gente, aqui já aparece o artigo inteiro,
né? Mas eu não gosto da página desse jeito, eu vou pegar a página em PDF, ok? Então é só vir aqui na lateral, ó, procurar, aqui tem o texto em inglês, mas eu quero PDF, que é esse símbolo aqui do programa onde sai o PDF. E aí eu tenho o PDF em inglês, não quero, não me interessa agora, eu quero o PDF em português. Então quando eu clico no PDF em português, ele vai me mostrar o artigo que eu já tinha aberto aqui nessa outra guia, ok? Então vamos lá. Voltando, primeiramente, falando da questão da revista, né? A revista científica. Vamos falar daquele geralzão que a gente falou desde a primeira aula. Então, isso daqui é uma revista científica de enfermagem, tá? Então, eu estou trazendo artigos da enfermagem para vocês verem como a enfermagem é uma ciência bem estabelecida. Eu estou trazendo artigos mais brasileiros, mas a enfermagem como ciência ela é bem estabelecida no mundo todo, tá? E aí a gente tem várias revistas de enfermagem. Essa daqui é a Revista Brasileira de Enfermagem, o nome dela, a REBEM, tá? É uma das revistas mais importantes da nossa área, uma das revistas mais importantes da área da enfermagem, tá bom, gente? E só para vocês terem esse conhecimento. Trata-se de um artigo original, lembra que eu falei que o artigo original é aquele que foi feito originalmente, não tem nenhuma pesquisa igual a essa no mundo, tá? Então, quem fez essa pesquisa aqui fez uma pesquisa que não existe em nenhum lugar no mundo. Provavelmente a equipe de pesquisadores, né, que está aqui, fez um trabalho antes procurando se já existia algum trabalho igual a esse para poderem executar o trabalho deles, tá bom? Temos aqui o título em português, né? O cuidado prestado por pais a lactentes com sonda alimentadora, repercussões psicossociais. Aí vem o título em inglês e o título em espanhol, tá? Aqui nós temos os nomes da equipe, né, que participou da construção desse trabalho, lembrando que o primeiro autor é o mais importante, porque normalmente o primeiro autor foi o que mais trabalhou para produzir um artigo, tá? O nome da pessoa aqui é Fábio Luiz Banhara, não é isso? E aí, ó, está mostrando para gente alguns numerozinhos na lateral do nome, né? Sobrescrito aqui é o nome do autor, que lembra que era a afiliação. Então, todas as pessoas que têm um vão pertencer à mesma instituição. Na verdade, acho que todo mundo é da mesma instituição, não é? Vamos ver que instituição é essa? Aqui, tá a legenda. Universidade de São Paulo, Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânioencefálicas de Bauru. Então, gente, a USP de Bauru, tá? Porque a USP ela é uma universidade estadual e tem unidades por todo o estado de São Paulo, e tem uma lá em Bauru, tá? E aí tem até a foto aqui, eu nunca tinha visto, interessante isso, aparece a foto de um autor para correspondência, tá? Quem é autor para correspondência? É o Armando. O Armando é o último autor aqui, que quem quiser falar sobre esse artigo com os autores, vai escolher quem? Vai escolher o que disponibilizou o e-mail dele aqui para poder falar, né? As pessoas têm alguma dúvida e tal, elas podem entrar em contato com o autor. Mostra aqui para gente quando é que eles fizeram a submissão. Então, um artigo que foi submetido em maio de 2018, foi aceito em setembro de 2018, mas só foi publicado agora, em 2020. Ele ficou na fila, aguardando para ser publicado, tá bom, gente? Não está falando para a gente aqui se esse trabalho é parte da dissertação, né, de mestrado, se foi o doutorado desse rapaz, né, o Fábio. Mas normalmente é o fruto do trabalho de conclusão de curso, né, de alguém. Enfim, então vamos lá, lembra aqui ó, na primeira página, normalmente vem o resumo, né, e essa revista, vocês viram que cada revista tem um layout, né, um desenho diferente na primeira página. A Rebem agora está com esse modelo aqui, e aí dividido assim, aqui a gente tem o resumo, o abstract e o resumém,
não sei se é assim que se pronuncia, né, porque eu não sei falar quase nada de espanhol, mas está mostrando aqui para a gente o resumo em espanhol. Então, resumo português, inglês e espanhol, ok? Seguido do quê? Dos descritores. Lembra que eu falei para vocês das palavras-chave? Palavra-chave é similar a descritor, tá bom? Vamos simplificar desse modo, é similar a descritor, e aí com esses descritores você encontra, ó, as palavras que vão te levar a encontrar essa pesquisa nas bases de dados ou nas bibliotecas eletrônicas, tá bom? Que mais que a gente tem aqui? No rodapé vem o DOI, né, que é aquele número que eu falei para vocês, que a partir daqui do 10, ó, daqui para cá é o DOI, e é o número de identificação internacional do artigo. Temos também aqui, ó, uma abreviação padronizada no rodapé da revista, né, falando o nome da revista, ano de publicação, número, né, volume e a paginação super estranha, aqui bem diferente daquilo que eu ensinei para vocês, mas não se preocupem com esses detalhes, tá? E aqui está falando que vai de 1 a 8, é um artigo com 8 páginas. Vamos dar uma olhada geral nele, tá? Fazer aquela passada de olho geral no artigo. Então, ele é um artigo com uma estrutura que começa com capítulo introdução. Então, gente, deixa eu lembrar algo para vocês. Aqui a gente tem o quê? A gente tem um artigo que a primeira página tem todo o pré-texto, tá? Tudo que vem antes do texto, né, do artigo está aparecendo aqui na primeira página. Agora, o texto propriamente dito começa aqui, na introdução, ok? É o desenvolvimento do trabalho. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas eu já posso falar um pouquinho para vocês agora, né? Então, o trabalho científico, ele tem algumas partes da estrutura, né, do trabalho científico, que pode ser dividida em pré-texto, o texto propriamente dito, né, e o pós-texto. Então, gente, o pré-texto é tudo que está aparecendo lá na página de capa, né? Título, resumo, tá? O nome dos autores, explicando de onde eles vêm. Aqui é que o texto começa de fato. O trabalho científico começa de fato aqui, que vai ter a descrição mais detalhada do trabalho científico, que é no texto propriamente dito, ok? Então tá. No texto, o que nós temos? A introdução. Lembra que eu falei para vocês que um lugar para você procurar os objetivos é no último parágrafo da introdução. Mas no caso dessa revista, a Revista Brasileira de Enfermagem, eles estão colocando o objetivo num capítulozinho separado, fica até mais fácil de encontrar. Mas fica localizado no mesmo lugar. No finalzinho da introdução, você encontra objetivos, só que separado num capítulo. Às vezes você vai ver grudado aqui no parágrafo final da introdução, certo? Então não se esqueçam de encontrar os objetivos, porque eu vou cobrar isso na confecção do TCC no semestre que vem, ok? Em seguida vem os métodos, né? Nos métodos, a primeira coisa que ele está falando são sobre os aspectos éticos para o desenvolvimento dessa pesquisa. E, gente, toda pesquisa realizada com seres humanos precisa passar por um protocolo detalhado, né? E tem que ser aceito por um comitê de ética, tá? Isso é legislação nacional, é proibido fazer pesquisa sem aceitação de um comitê de ética. Então, prestem bastante atenção nisso, todos os trabalhos científicos sérios que vocês virem vão ter a apreciação de um comitê de ética, ok? Aí, eles separaram aqui, né, um capítulozinho, um subcapítulo, né, aqui vocês estão vendo a letra maiúscula, aqui já está com uma letra minúscula, né, só a primeira maiúscula, as demais minúsculas, ainda mantendo o negrito e mostrando que esses tópicos são tópicos desse capítulo aqui. Parece óbvio, né, parece bobo, acredito que alguns alunos vão falar, nossa, Patrícia, você está subestimando os nossos conhecimentos, isso a gente sabe reconhecer, mas gente, desculpa quem está achando isso, para algumas outras pessoas não é tão óbvio assim. Então, por isso que eu estou falando, ok?
Então vamos lá. O referencial teórico é tudo o que os pesquisadores tiveram que ler para poder desenvolver esse trabalho, tá? E lembrando que os métodos é a receita do bolo, eles estão mostrando para a gente como é que eles fizeram esse trabalho. Estão explicando para a gente qual é o tipo de estudo, né? Então ele está falando que é um estudo qualitativo, né? Está falando em qual cenário que foi feito esse estudo, né? Então ele está falando que foi aqui, ó, num hospital público, né? Daqui a pouco a gente vai entender melhor os sujeitos. Aí, o estudo é um estudo que teve os procedimentos metodológicos, ele vai dizer aqui, né? Qual foi o passo a passo que ele seguiu, tá? E como é que ele fez a análise dos dados que ele coletou dessas pessoas, ok? Então, esse é o capítulo método. Em seguida veio o capítulo resultados, né, com os resultados da pesquisa, e aí eu queria chamar a grande atenção de vocês. Vocês se lembram que nos estudos quantitativos, os resultados eram muito baseados em números? Eram resultados, assim, muito numéricos? Resultados numéricos? Lembra disso? Nos estudos quantitativos, os resultados eram numéricos. Nos estudos qualitativos, gente, é tudo diferente, tá? Os resultados, esse V aqui, eu tava tentando queria que ele parecesse com uma seta que eu tô apontando, tá? Os resultados dos estudos qualitativos são diferentes, ó. Aqui, olha, capítulo resultados começou e vocês estão vendo, ó. Texto, 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 texto. Aí continua, texto, mais texto, mais texto nessa coluna. Aí na outra coluna, texto, 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 texto. E assim por diante, até acabar. Resultado é texto, tá? Nossa, Patrícia, que estranho. O estudo qualitativo tem resultado só de texto? Sim, só de texto. Com o quê? Com os depoimentos das pessoas. Olha só, os depoimentos das pessoas virão, ó, desse jeito. Com um destaque, tá? Vocês estão vendo que aqui tá um estilo de letra, né? Não sei que letra é essa, mas ela não está em itálico, não está em negrito em nada. E nada. Mas aqui, ó, já muda o alinhamento do texto, a letra ficou menor e está em itálico, vocês estão vendo? Isso quer dizer que é o depoimento das pessoas que participaram da pesquisa. Olha aqui, C1 é um nome que se deu, né? C1, C2, C3, é o nome dos participantes da pesquisa, porque uma das coisas dos procedimentos éticos que deve ser seguido é você respeitar o anonimato das pessoas que participam da sua pesquisa. Então, o anonimato delas tem que ser assegurado. Por isso que está assim. Aí, ó, tudo o que vocês estão vendo que não está em itálico são os pesquisadores falando. O que está em itálico são os pesquisados falando, o depoimento das pessoas que participaram, que deram entrevista, ok? Pesquisador, entrevistados. Desculpa, entrevistados. Olha aqui. Pesquisador, aí vem em seguida entrevistados falando. Então, o pesquisador fala alguma coisa, ele faz uma explicação, e em seguida ele dá o exemplo com as falas dos participantes, ok? Então, essa é uma pesquisa qualitativa. A enfermagem é muito forte em estudos qualitativos, ok? E os resultados em pesquisa qualitativa vêm muito em forma de texto, tá? Qualitativo, resultado, texto. Resultados em texto, tá? Nas pesquisas quantitativas, os resultados são muito numéricos. Na pesquisa qualitativa, o resultado é em texto. Em seguida, a gente tem o capítulo discussão, não é isso? Capítulo aqui que vai discutir os resultados. Geralmente, gente, acreditem em mim, é o capítulo que eu acho mais trabalhoso de se fazer. Ele é bem trabalhoso, a gente pena para fazer o capítulo discussão. E aí ele coloca aqui mais alguns detalhes, né? Contribuições para a área da enfermagem, acho bem legal as revistas que trazem isso, né? E as considerações finais, que são as conclusões que os próprios autores tiveram, né? Tiraram a partir do trabalho que eles fizeram. Agora, gente, vocês estão vendo aqui se iniciando, aqui o trabalho acaba, tá? Então aqui, ó, lembra que eu expliquei para vocês aqui que o trabalho científico tem o pré-texto, o texto e o pós-texto? Então o texto está acabando aqui.
nesse ponto final aqui. E aí começa o pós-texto. Então, gente, o capítulo referências já faz parte do pós-texto, ok? Muito bem. Então, vamos lá, vamos dar uma lida no resumo. Eu não vou ler o trabalho todo, obviamente, né? Porque a ideia não é ler, isso é muito chato, ler tudo. Isso aí vocês podem ler em casa, se tiverem mais curiosidade sobre o assunto, né? Eu recomendo que vocês leiam. Aqui a única coisa que eu quero é que vocês entendam a estrutura mesmo, né? Como é que é a estrutura desse trabalho aqui. A ideia é essa. Então, vamos lá. Vocês me permitam só beber um gole de água e eu já continuo. Só um segundinho. Ok. Então, lembrando do título, o cuidado prestado por pais a lactentes com sonda alimentadora, repercussões psicossociais. Então, gente, lembra que todo trabalho científico, seja ele quanto ou qual, ele tem que ter objetivo, tá? Ele tem que ser um objetivo bem explícito. Então, o que eles escreveram aqui? Lembra que o objetivo sempre começa com o verbo no infinitivo, ok? Então, compreender as repercussões psicossociais vivenciadas por pais, cuidadores, decorrentes do cuidado do filho com fissura lábio-palatina, disfágico e em uso de sonda alimentadora. Então, gente, não sei se vocês lembram que é uma fissura lábio-palatina. Vamos colocar aqui fissura lábio-palatina. Vamos ver se a gente vê algumas imagens, né? Que são aquelas crianças que nascem, né, com essa fissura no lábio, né? Essa fissura, ela pode ser só no lábio ou ela pode atingir também o céu da boca, tá? O palato. O palato mole, não, desculpa, o palato duro. E às vezes pode ir até o palato mole ali na frente. O problema é que esses bebês, eles têm dificuldade para engolir os alimentos também, tá? Então tá, já entendemos que quais pacientes são, né? Na verdade, compreender as repercussões psicossociais vivenciadas por pais. Então, ele está falando das mães? Não. Estão falando dos pais. Então, são pais cuidando, né, de filhos que nasceram com essa fenda. Toda criança que nasce com essa fenda tem dificuldade de se alimentar? Não. Algumas não têm. Ele está se referindo a quem? As crianças que têm dificuldade para se alimentar, que têm dificuldade de engolir por causa da fenda palatina. Então, vocês repararam que o estudo científico, gente, ele busca, deixa eu mostrar aqui e mostrar de novo para vocês. Deixa eu ver como é que eu consigo fazer isso de novo. Então, gente, o estudo científico, ele busca dar a maior riqueza de detalhes, busca especificar sobre o que você está falando. Eu vou falar, esse trabalho, então, está examinando como é que é o comportamento de pais, então não é das mães, é dos pais, que cuidam de crianças que nasceram com a fenda, né, com a fissura lábio-palatina, e não é de todas as crianças, é só daquelas que têm dificuldade para deglutir. Entenderam? Que sempre procura se afunilar o objeto de pesquisa, ok? Então vamos lá. Vou sair de novo de cena. E, além disso, são crianças que usam o quê? Sonda alimentadora, uma sonda para poderem se alimentar, tendo em vista que elas têm dificuldade para se alimentar, ok? Então, qual o método? O método utilizado foi um estudo quali, né? Então, a ideia aqui é que os resultados sejam texto, então vai trazer mais as experiências, né? Vai trazer mais as falas, vai trazer emoções que essas pessoas trazem relacionadas a esse assunto. Então, o que interessa é entender, na pesquisa quali, gente, interessa. É bem importante vocês terem isso em mente. Na pesquisa quali, o que interessa não é o número. Na pesquisa quali, o que interessa é saber é explorar
quais os sentimentos das pessoas, quais os valores, o que ela traz de psicológico para a gente entender um determinado fenômeno, entendeu? Não, na pesquisa qualitativa não faz sentido entender números, só o número. Na pesquisa qualitativa, a gente quer saber mais profundamente o que está acontecendo atrás daquele fenômeno numérico, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Foi desenvolvido num hospital terciário em 2016. Né? A amostra foi definida por saturação teórica e constou de 7 mães. Então, foram 7 participantes aqui, né? Então, você já descobriu a quantidade de participantes. É outra coisa para a qual eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Prestem bastante atenção, porque isso é matéria de prova, tá? Pesquisas quantitativas normalmente envolvem uma quantidade, um número muito grande de participantes. Muita gente, tá? Pesquisas qualitativas normalmente envolvem um número menor de participantes. Então, vocês viram, nesta pesquisa especificamente, 7 pessoas. Ok? 7 pessoas. Você dificilmente vai ver um estudo qualitativo sendo descrito com a participação de mais de 20 pessoas. Dificilmente. Ok? Então, vamos prestar atenção nesse detalhe aí, que também é pergunta de prova, tá? Quantidade de participantes no estudo qual e no estudo quant. A coleta de dados foi realizada por entrevista não estruturada, audiogravada e transcrição na íntegra. Então, gente, o que ele quer dizer aqui? Quer dizer que, na hora da entrevista, o pesquisador, né, o pesquisador estava com um gravador. Então, ele gravou e depois a equipe transcreveu, escreveu em papel, né, ou digitou o que estava gravado. E aí, a partir dessa transcrição, que foi feita uma análise científica disso, tá? A análise foi feita com quais ferramentas para se entender? Interacionismo simbólico, tá? Por meio da análise de conteúdo. Patrícia, eu preciso entender esses detalhes? Não. Só precisa saber que existe, tá? Porque uma pessoa, ela faz um mestrado, um doutorado inteiro para poder entender isso aí. Então, a gente não precisa ficar preocupado, nesse momento, em entender todos os detalhes. É igualzinho lá, vou colocar aqui, interacionismo simbólico. Então, dentre os estudos qualitativos, um tipo de estudo qualitativo é interacionismo simbólico, tá? Então, você precisa entender o que é isso? Não, nem eu sei direito o que é isso. O que importa, gente, é você entender que é um estudo qualitativo e que os pesquisadores usaram a ferramenta interacionismo simbólico para poder ler os resultados, tá? Então, vamos lá. Quando você faz uma pesquisa quali, então você vai, né? Nesse caso, eu imagino que foi não imagino não, está escrito, foi no hospital. Então, eles pegaram os cuidadores dessas crianças e eles foram lá com o gravador. Fizeram algumas perguntas. Então, vamos ver, lá no método você vai... no método eles devem ter colocado quais as perguntas que eles fizeram para esses participantes. Então, eles falaram, olha, como é que você se sente? Eu não sei qual a pergunta, tá, gente? Eu estou aqui imaginando que está escrito isso lá. Como é que você se sente em cuidar de uma criança, o seu filho tendo esse problema para engolir? Aí, encosta o microfone e pede para a pessoa responder. Essas respostas gravadas foram digitadas. Depois da digitação, o que o pesquisador fez? Ele precisa analisar cientificamente essas respostas, ok? E aí, como é que ele faz? Ele coloca um óculos. Ele coloca um óculos. Que óculos é esse? Esse óculos aqui, ó. Pode ser o óculos etnografia, pode ser o óculos fenomenologia, óculos interacionismo simbólico e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? É só para vocês entenderem meio que por cima como é que eles fizeram essa análise, tá? Não é para você entender exatamente como é que funciona cada um, porque é como eu falei, isso é matéria de pós-graduação. O objetivo não é a gente entender exatamente como funciona cada um. O objetivo é a gente entender mais ou menos como é que funciona. Que o pesquisador ele não pode só ler e fazer uma interpretação de acordo com o que ele acha.
Não, ele tem que seguir uma linha de raciocínio, um modo de olhar para aqueles dados, tá? E qual é o modo de olhar para aqueles dados? Ele vai escolher qual é o modo de olhar. O modo de olhar vai ser com óculos da etnografia, vai ser com óculos da fenomenologia, vai ser com óculos do interacionismo simbólico, entendeu? Então, o pesquisador ele vai olhar com óculos, nesse caso dessa pesquisa, ele vai olhar com óculos do interacionismo simbólico. Precisamos saber o que é isso? Não precisamos, tá? Nem eu entendo direito o que é interacionismo simbólico. A gente pode ler o artigo inteiro, entender um pouquinho, mas é lógico que a pessoa que fez a pesquisa teve que estudar muito interacionismo simbólico para poder analisar o resultado da pesquisa dele a partir do interacionismo simbólico, ok? Mas a gente lendo o artigo, a gente já consegue entender. É isso que eu quero dizer para vocês. Não precisem ficar desesperados se vocês não entenderem todos os detalhes. Tudo bem? Então vamos lá. Os resultados. Os resultados, gente, foram divididos em categorias, tá? Então, gente, resultado é texto, tá? É interpretação dos discursos das pessoas entrevistadas. Então, foram elucidadas 5 categorias. Então, ele separou o trabalho em 5 categorias. Então, o que é a categoria? Ele deu um título para cada coisa, ele deu um título para cada coisa que ele percebeu nos discursos dos participantes. Então, primeiro, impacto e enfrentamento do diagnóstico. Então, eu imagino que dentre os discursos dos 7 participantes, uma das coisas fortes que vieram desses discursos, né, que foram transcritos e analisados, um resultado forte foi o impacto, né, de receber o diagnóstico de que o filho tinha a fissura lábio-palatina. Depois, qual a segunda categoria, né, que descreve os principais resultados que vieram desses dados? O enfrentamento da sobrecarga e o estresse. Em seguida, a interação entre cuidadores como estratégia de aceitação do enfrentamento. Provavelmente, se a gente ler o texto, eles vão falar mais sobre isso. O impacto no convívio familiar e social dos cuidadores, né? E o enfrentamento da curiosidade e preconceito familiar e comunitário. Vamos lá, rapidinho, nos resultados para entender melhor como é que isso funciona? Vamos lá, capítulo resultados, né? Porque lá era só o resumo, aqui que está falando mesmo. Então, primeiro ele fala um pouco, alguns dados sociodemográficos da amostra. Então, quem foi que foi entrevistado? Participaram do presente estudo 7 mães. Ai, gente, desculpa. Então, eles estão falando lá no título de pais, mas na verdade foram as mães que foram entrevistadas. Estranho, né? Agora eu fiquei curiosa também sobre isso. Enfim. As mães tinham entre 20 e 35 anos, né? Enfim, ok. Aí, olha aqui, ele vai descrevendo a categoria. A categoria impacto e enfrentamento do diagnóstico. Aí, ó, foi caracterizada por uma gama variada de sentimentos que incluíram susto, insegurança, medo, preocupação e descrédito, conforme relatos abaixo. Então, aqui o que ele está falando para a gente? Olha aqui é o pesquisador interpretando esse dado. E aí ele deu um título para esse assunto. E aí, em seguida, vieram os depoimentos das pessoas validando isso aqui que ele escreveu. Foi bem assustador no começo. Fiquei bem insegura. Tinha medo de levar para casa com a sonda. Fiquei abalada porque os meus outros filhos nasceram todos perfeitinhos, comiam pela boca. Então, a participante número 1 falou isso. Participante número 3. Foi difícil de acreditar, foi muito traumatizante, é uma sensação muito ruim, ela não pode se alimentar pela boca. Para o meu marido foi como perder o chão, Participante número 6. Assusta porque tem que ter muito cuidado, além de preocupação de passarem errado. A sonda traz um sofrimento para a gente. Então, vocês estão vendo os resultados, gente, de pesquisa qualitativa. O que interessa saber numa pesquisa qualitativa? Interessa saber o que as pessoas estão sentindo em relação àquilo que está acontecendo.
interessa saber com mais detalhes quais são as percepções delas em relação ao que está acontecendo e registrar isso de uma maneira científica, entendeu? Então, olha aí, o resultado qualitativo é texto mostrando o depoimento das pessoas. Eu amo pesquisa qualitativa, eu sou suspeita para falar. O meu mestrado foi qualitativo, depois eu posso mostrar para vocês. Se vocês quiserem, coloca para mim nos. Eu estou parecendo blogueira falando assim, né? Mas se vocês quiserem, pode começar, coloca nos comentários lá no chat, que aí eu faço um dia um vídeo falando sobre isso, tá? Sobre pesquisa, sobre as pesquisas que eu fiz. Enfim, o estudo Quali, ele tem isso, ele traz o depoimento das pessoas. Eu sou super suspeita para falar porque eu gosto de estudo qualitativo. Acho bem legal você ouvir de uma maneira... É mais do que um número, é mais do que você falar nasceram 1.000 crianças no ano de 2019 com fenda palatina, fissura labial e fenda palatina, sabe? O número, pelo número, é muito frio. Mas quando você vai ouvir o que as mães que tiveram filhos nessa condição vão dizer, aí você atribui outro significado para as coisas, não é mesmo? Então tá, vamos lá porque já extrapolei o tempo dessa aula aqui. Então, gente, é isso, eu não vou ler tudo, eu recomendo que vocês leiam os resultados aqui na íntegra, porque parece bem interessante esse estudo, depois lê também a discussão. Vamos ver aqui só para terminar o resumo, conforme eu prometi para vocês. A discussão não está descrita aqui no resumo, né? É bem resumidinho mesmo, esse resumo é bem resumo de verdade. E as considerações finais, que os autores elegeram aqui como consideração final. Apesar da sobrecarga física e emocional, a figura materna exerce o papel principal e determinante no cuidado, refletindo a complexidade do processo de cuidar. Então, a mãe, né, protagonista aí do cuidado de crianças que nascem com essa condição. Interessante, achei... É que aí já vem que eu sou muito crítica, né? E aí eu não deixaria, se fosse meu esse artigo, eu não colocaria paz aqui, eu deixaria de outro modo. Enfim. Mas é isso, gente. Vocês entenderam? Então a ideia era essa, era passar para vocês como é que é um estudo qualitativo, tá? Esse aqui é um exemplo de estudo qualitativo. Lembrando, né, das diferenças, estudo quali, estudo quanti, e a principal coisa é prestar atenção lá nos resultados, que os resultados de um estudo quali serão dados por escrito, serão dados que não tem a ver só com número nu e cru, sabe? Mas tem a ver com outras coisas, conforme eu já falei repetidas vezes durante o vídeo. Gente, obrigada pela atenção, parabéns por terem chegado até aqui. As dúvidas de vocês podem expor, por favor, estou à disposição, ok? Um grande abraço e bons estudos para vocês.